Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, turminha, como vocês estão? Tudo tranquilo na casa de vocês aí? Mantendo o isolamento social, evitando aglomerações? Vamos lá, hein? Vamos manter isso daí para que muito em breve a gente possa retornar às nossas aulas, para que muito em breve a gente possa voltar a frequentar lá o nosso grande colégio máximo, né? Para que essa pandemia, todo esse problema passe logo, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai retomar aqui os nossos estudos, né? Vocês muito bem devem se lembrar que nós estávamos estudando sobre a sociedade romana. Sociedade romana essa que influencia muito, né? A nossa sociedade, influencia de uma maneira geral o mundo ocidental, né? Os valores, lógico, sempre se lembrando também lá dos gregos, né? Que Roma teve muito contato com muitas cidades gregas, né? Ali na região da Península Itálica também havia algumas cidades-estados gregas, né? Então, consequentemente, lógico, Roma também incorporou, adquiriu muitos valores, muito conhecimento da Grécia, por isso, inclusive, que muitas vezes a gente fala da tradição greco-romana, né? Por conta dessa fusão de valores entre eles. E a história romana, como nós já havíamos discutido, ela divide-se em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? A primeira delas, né, a fase da monarquia, por volta do ano 750 a.C., ok? Até por volta do ano 500 a.C., tudo bem? 509 para ser mais preciso. Lembre-se, não vamos decorar data, mas é importante para a gente se localizar historicamente para que a gente possa fazer uma análise de todo o período, tá? De todo esse processo. E um dos principais, aí sim, né? A gente vai chegar dentro do principal período de Roma, que é o período da República, né? Com a queda do último rei de Roma, né? Um rei de origem etrusca, tudo bem? O Senado decide que, por uma questão de conveniência, por uma questão de praticidade, não terão mais reis, né? Para que não se tenha mais o poder centralizado nas mãos de uma única pessoa. Então, inicia-se o processo de república em Roma, que este sim vai de 509 a.C., né, com a queda deste último rei em Roma, até o ano de 29, 30 antes de Cristo ainda. Né? Então, um longo período aí, que é quando Roma conhece o seu apogeu, quando Roma tem amplo desenvolvimento, né, econômico, amplo desenvolvimento cultural, né, e inicia o seu processo de expansão, tá? Que depois dessa fase de república vai dar início ao período de império, tudo bem? Vocês devem se lembrar que a sociedade romana, se a gente for pegar do topo, né, se a gente for pegar do topo, nós tínhamos lá os patrícios, né, que era a principal classe, que era responsável, inclusive, por ocupar os cargos políticos, por ser detentores, né, das principais terras, grandes latifundiários. Né? Abaixo deles tinham os plebeus, que tinham a condição financeira, alguns desses plebeus, obviamente, uma condição financeira tranquila, né, tranquila. Eles eram comerciantes, tinham algumas terras, tudo bem, podiam produzir, mas eles não tinham direito à participação política. É importante lembrar disso, tá, pessoal? Os plebeus, embora, né, fosse uma classe que não tinha uma certa dificuldade econômica, como são os clientes, que nós vamos ver depois, né, que são grupos que, aí sim, eles não têm posse alguma, né, eles vivem em uma situação econômica muito difícil e são dependentes dos patrícios, então isso é importante ressaltar bem para vocês, né, mas aos plebeus era vedada toda e qualquer tipo de participação política, né? E depois a gente vai ver que durante a fase de império, né, no finalzinho da República, durante a fase de império, quando Roma começa a expandir os seus territórios, né, quando
Roma começa a expandir os seus domínios, são exatamente os plebeus que vão lutar. E quando eles voltam, muitos deles já perderam suas terras porque ficou um bom tempo sem produzir e foi ocupada pelos patrícios. A partir daí, então, que os plebeus começam a se organizar enquanto uma classe, né, começam a se reconhecer como tal e começam a lutar e exigir seus direitos. Tá? A fase da república ela é marcada exatamente por essa questão, por esse conflito entre, de um lado, né, os patrícios detentores do poder, detentores da terra, e do outro lado nós temos aí os plebeus que lutam por questões, né, por direitos, por uma igualdade maior. E na base da pirâmide estão lá os escravos, que na maioria das vezes eram escravos de guerra, tá? Ou escravos por dívidas. Às vezes clientes que não conseguiam honrar as suas dívidas com os patrícios acabavam se colocando, né, numa situação de escravidão para que eles pudessem pagar as suas dívidas. Dentro da República, o principal órgão político era o Senado, obviamente, né, ocupado pelos patrícios, e depois nós tínhamos uma série de cargos ali dentro, também todos eles ocupados pelos patrícios. O cargo de cônsul, que era responsável, havia um cônsul militar, um cônsul civil, né, o questor, que cuidava das questões das finanças públicas, né, e depois nós vamos ver que, aí que sim, né, por conta do atrito entre plebeus e patrícios, estes últimos, os patrícios, se viram obrigados a ceder à pressão dos plebeus, né? E surge aí um cargo dentro da magistratura, dentro do Senado romano, que são os tribunos da plebe. Nós discutimos isso em sala de aula, onde falamos sobre dois irmãos que ocuparam esse cargo, né? Caio e Tibério Graco, e que consequentemente acabaram depois sendo assassinados, né? Por conta das suas questões políticas, das divergências políticas, né, que eles tinham e principalmente de tudo aquilo que eles lutavam pela questão da reforma agrária. Fizemos até um parênteses, fizemos até uma ponte, na verdade, né, uma ligação com casos de pessoas que ainda hoje, né, sofrem com a violência por conta da disputa por terras. Né? O caso de Chico Mendes, né, no Brasil, a irmã Dorothy Stang, uma estadunidense que veio para o Brasil e que também foi assassinada, assim como Chico Mendes, por questões de luta pela terra. Né? Já discutimos muito, já conversamos isso, já fizemos esta abordagem em sala de aula. Tá? Lembrando, quais foram as principais conquistas dos plebeus com relação, né, aos patrícios? Primeiro, os tribunos da plebe, né, esse cargo que eles poderiam ocupar, as leis das 12 tábuas, as leis passam a ser escritas e não mais a partir da tradição romana. Isso é muito importante, né, porque ela dá o início, né, a toda uma segmentação, toda uma sedimentação do direito em Roma. Né. A lei da Canuleia, que permite o casamento entre as classes sociais, embora isso era algo difícil de acontecer, mas chegava a acontecer, né? E o fim da abolição por dívidas através da lei Licínia, tudo bem? Então a gente consegue perceber que tudo isso, né, contribuiu para o crescimento de Roma. Né? É importante a gente ressaltar como que os plebeus, a partir do momento em que eles tomam consciência de classe, a partir do momento em que eles se enxergam como explorados, eles se enxergam como uma classe que não tem os mesmos direitos que outros, eles começam a lutar. Isso contribui de uma maneira significativa para a expansão de Roma, tudo bem? Quando Roma, a partir do século II a.C., né, já fortalecida, como eu falei para vocês, né, que esse período do Império, esse período de República Romana, ela vai dar toda a base para que Roma possa expandir e crescer, e aí sim, né, formar todo o seu império, todo aquele império tão vasto, né, um dos maiores impérios da antiguidade, tudo bem? Então, a partir do ano 250 a.C., né, aí nesse período você vê um início de uma expansão cada vez mais de Roma, né, ainda sob um sistema de república, tudo bem? Então nós temos aqui algumas consequências que eu gostaria de elencar para vocês, né? Como que a república foi importante de uma maneira muito positiva. Aí depois na próxima aula nós vamos falar sobre as crises da república em Roma e depois a gente vai ver então como que foi a questão
do Império em Roma, né? Então daí na próxima aula a gente continua dando seguimento a isso. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Beleza? Um abração do Shella para vocês. Tchau, tchau.